Olá, pessoal. Estamos aqui hoje novamente para conversar um pouquinho mais sobre a importância da educação infantil e o desenvolvimento dos pequenos de 0 a 6 anos. O tema de hoje é um tema bastante polêmico, que é a leitura e a escrita, ou seja, o período de alfabetização, de letramento dos nossos pequenos. É um tema bastante longo, é um tema muito teórico e eu procurei deixar de uma maneira mais didática, de uma maneira mais suave, para que fique mais fácil de nós refletirmos e debatermos sobre o assunto, ok? Vamos lá? Estágio supervisionado de educação infantil, estágio híbrido de extensão, meu curso é pedagogia, segunda licenciatura da Uninter, e meu nome, como vocês já sabem, é Osana Darzanfaco Tomanic. Leitura e escrita. Introduzir o universo maravilhoso da leitura e da escrita é favorecer a formação de um adulto que lê, compreende, interpreta e interage com o mundo à sua volta. Então, todos nós vamos concordar que a leitura, a compreensão desta leitura, a compreensão do texto, é fundamental para todas as áreas, para todos os setores da nossa vida. Então, produzir esse movimento de leitura de mundo, de compreensão de mundo dos nossos pequenos é um dever absoluto de todos os adultos que convivem com essa criança, tá? Quando eu falo de leitura, eu não falo só de leitura de palavras, de letras, de textos, eu falo de leitura de mundo, de ler e interpretar tudo que está à nossa volta. Então, vamos lá, que o tema é longo. Como sabemos, a criança somente está preparada para decodificar e transcrever os símbolos do letramento quando estiver com sua maturidade neural pronta. Ou seja, não é da noite para o dia e não é com 2 ou 3 anos que ela vai começar a ler e escrever. É todo um processo que nós já vimos conversando durante todo esse projeto de estágio de extensão que eu estou fazendo, sobre o desenvolvimento dos pequenos. Então, esse desenvolvimento da maturidade neural, ela começa ainda durante a gestação. Então, ela vai passo a passo e nós vamos tentar refletir, tentar compreender um pouco mais durante esse nosso vídeo. Desculpem. Muitas instituições de ensino se organizam e se planejam embasadas na alfabetização desde os anos iniciais. Muitas famílias se preocupam com este quesito da educação de seus filhos. Mas devemos estar atentos que antes da alfabetização há um longo caminho a ser percorrido. Nos estudos realizados sobre o desenvolvimento infantil, vamos encontrar valiosas orientações e entre as mais importantes, observamos o respeito pelas etapas do desenvolvimento. Então, muitos estudiosos, muitos teóricos falam sobre o desenvolvimento infantil. E nós vamos encontrar algumas orientações muito pertinentes, muito importantes, sobre o respeitar essas etapas. Tá? Então, eu sempre costumava dizer para os pais dos meus alunos da educação infantil, não se dá comida sólida para um bebê de 3 meses. Não se dá refrigerante para as crianças, não se dá doce, né? Tudo existe um tempo, tudo existe uma etapa, um momento certo. Né? A criança só começa a comer comidinhas sólidas quando ela já possui os seus dentes. Então, da mesma forma, nós só vamos passar para a etapa seguinte quando a criança já tiver maturidade, tiver desenvolvido uma etapa anterior. E o mesmo vai se dar com o letramento, com a alfabetização. De acordo com os principais teóricos e estudiosos neste assunto, Piaget, Vygotsky e Vallum, a criança passa por determinadas etapas e só podem ir para a próxima etapa uma vez alcançado o amadurecimento da etapa anterior.
E isso também, gente, fica bem claro que não existe uma cronologia rígida. Vai depender da maturação e do desenvolvimento de cada um. Somos todos seres únicos e individuais. Para Valum, no entanto, essas etapas não são lineares e constantes. Podem acontecer retrocessos para melhor assimilação e posterior avanço. Quantas vezes nós não vemos a criança que já começou a engatinhar, de repente ela para, né? Ela volta só a ficar sentada, né? Volta a se movimentar para retomar o engatinhamento. Quantas vezes ela já começa a dar seus primeiros passos e volta para o engatinhamento. Então, durante todo o processo de desenvolvimento, há essas evoluções e há esses retrocessos, certo? Às vezes pequenos, às vezes maiores, mas é para uma melhor assimilação, e aí quando essa assimilação ela já maturou, o avanço é mais consistente, o avanço é real, é porque não houve queima de etapas. Assim como Vygotsky, Valum acredita que o social é imprescindível. Sem dúvida nenhuma, nós somos seres sociais, né? Já disse, já foi citado uma vez, que nenhum homem é uma ilha. Então, nós somos seres sociais e nós dependemos uns dos outros para evoluirmos, crescermos e amadurecermos. A cultura e a linguagem fornecem ao pensamento os elementos para evoluir e sofisticar. A parte cognitiva social é muito flexível, não existindo linearidade no desenvolvimento, sendo esse descontínuo e, por isso, sofre crises, rupturas, conflitos, retrocessos, como um movimento que tende ao crescimento. Então, sempre que há um desenvolvimento, há um confronto, há uma assimilação, há uma acomodação, às vezes há um retrocesso, novamente existe o conflito, novamente existe a acomodação, a assimilação para um posterior desenvolvimento, para passar uma outra fase. Para Vygotsky, a criança nasce inserida num meio social, que é a família, e é nela que estabelece as primeiras relações com a linguagem na interação com os outros. Então isso, gente, é importantíssimo, por isso que conversar com a criança, inseri-la nos diálogos familiares, claro que sempre pertinente à maturidade dela, à sua idade, ao determinado teor do assunto, mas é sempre importante integrá-la a todas as funções familiares. A linguagem familiar, que haja esse diálogo entre as gerações, entre os diversos familiares. Nas interações cotidianas, a mediação com o adulto acontece espontaneamente no processo de utilização da linguagem. Então, isso é uma coisa que decorre normal com os adultos que cuidam mais proximamente das crianças. E aí eu chamo a atenção para o cuidado de sempre falar com a criança com clareza e nomeando os objetos, as situações, com o nome correto, tá? Sem muito tati-bitate. No primeiro ano de vida, a criança interage com o meio regida pela afetividade, isto é, o estágio impulsivo emocional definido pela simbiose afetiva com o seu meio social. Então, a interação entre pais e filhos, ela é meio simbiótica. Ela é totalmente simbiótica. E aí, mais para frente, nós vamos ver que a criança se enxerga como uma extensão da mãe, uma extensão do pai, né, que são os mediadores mais próximos, e ela vai desenvolver toda essa interação que ela tem através da afetividade. Então, a criança começa a negociar com o seu mundo socioafetivo os significados próprios via expressões tônicas,
As emoções intermediam sua relação com o mundo. Então, ela chora quando tem fome, ela chora quando ela está desconfortável com a fralda suja, ela chora quando ela tem frio, ela chora quando ela tem dor. É a primeira comunicação, é a interação dela. E aí entra a afetividade para mediar essas situações. A criança começa a negociar com seu mundo socioafetivo os significados próprios via expressões tônicas. As emoções intermediam sua relação com o mundo. Do estágio sensório-motor ao projetivo, mais ou menos de 1 a 3 anos, isso é tudo mais ou menos. Crianças podem ter uma evolução anterior ou uma evolução posterior. Isso é um parâmetro, mas não uma regra. Então, voltando aqui, do estágio sensório-motor ao projetivo, de 1 a 3 anos, predominam as atividades de investigação, exploração e conhecimento do mundo social e físico. Né? A descoberta da mãozinha, a descoberta do pé, a descoberta do cabelo da mamãe, do cabelo do papai, da barba, do bigode, enfim, ela vai descobrindo o que está mais próximo a ela. No estágio sensório-motor, permanece a subordinação a um sincretismo subjetivo, ou seja, a lógica da criança ainda não está presente. Nesse estágio, a criança não se distingue das outras pessoas, então ela se confunde com os adultos que mais têm proximidade com ela, normalmente com os pais. Nesse estágio predominam as relações cognitivas da criança com o meio. Então, ela começa a aprender com o meio que a cerca, o seu berço, o seu carrinho, o local onde ela fica, a cama da mamãe, a cama do irmão. Ela vai descobrindo o seu meio, o seu microcosmo, o seu microambiente. Vallum identifica o sincretismo como sendo a principal característica do pensamento infantil. Então, é esse sincretismo, essa junção de conhecimentos que ela vai fazendo no seu microcosmo, é que vai dando a principal característica do pensamento dela. É ali que começa a se formar o pensamento da criança. Os fenômenos típicos do pensamento sincrético são a fabulação, então ela é extremamente fantasiosa, imaginativa, a contradição, né, muito comum aquela fase do não, da criança jogar o brinquedo, você dá o brinquedo, ela joga no chão, você dá o chocalho, ela joga no chão, você dá o mordedor, ela joga no chão, e quantas vezes você oferecer e pegar, quantas vezes ela vai recusar, vai jogar. Então, é a fase da contradição. É uma fase importante. A tautologia, ou seja, a repetição. Então, todos os sons que você produz, ela vai tentar repetir. À medida que ela vai maturando, que ela vai se conscientizando, que ela vai amadurecendo, essas repetições vão ficando mais claras. E muitas vezes e também a elisão, que muitas vezes é a eliminação. Ela ignora, ela simplesmente elimina aquele comportamento, aquela palavra, aquele som, tá? Então é muito comum, às vezes repete pra vovó ver, mama, mama, e ela fica muda ou repete um outro som que você nem esperava. Vygotsky afirma que o homem se produz na e pela linguagem, isto é, através da interação com outros sujeitos, que formas de pensar são construídas, por meio da apropriação do saber da comunidade em que está inserido o sujeito. Então, o clássico, ele vai representar, ele vai repetir aquilo que a comunidade microcósmica dele apresenta. Então, ele vai repetir o gestual paterno, o gestual materno, ele vai repetir, às vezes, os tiques de fisionomia, o modo de sentar, enfim, ele
é através da linguagem e da interação que ele vai começar a se apropriar dessa comunidade, tá? E a partir dos saberes dessa comunidade é que ele vai começar a reproduzir também os seus próprios saberes, os seus próprios conhecimentos. A relação entre o homem e o mundo é uma relação mediada na qual, entre o homem e o mundo, existem elementos que auxiliam a atividade humana. Então, é uma coisa bastante complexa. Que eu sempre digo, a criança aprende muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Claro que o diálogo é importantíssimo, você repetir, você falar, você conversar, mas ele vai aprender muito mais pelo que você produz, pelo que você representa, das suas atitudes, do seu vocabulário, do que por qualquer outra coisa que você fale. Então, educa-se pelo exemplo e não pela palavra. Esses elementos de mediação são os signos e os instrumentos. Então, muitas vezes, você repreende a criança por uma determinada atitude, quando na verdade ela está imitando aquela atitude que algum adulto, que alguma criança mais velha, repete frequentemente perante ela. Dos 3 aos 6 anos, no estágio personalístico, aparece a imitação inteligente, a qual constrói os significados diferenciados que a criança dá para a sua própria ação. Então, ela começa a imitar conscientemente. E aí, a partir dessa imitação, ela vai criando os seus próprios significados e o seu próprio modo de ser. Aonde vai começar a desenvolver realmente a personalidade e o caráter da criança. Então, atenção e cuidado. Nessa fase, a criança está voltada novamente para si própria, né? É a fase do egocentrismo. Para isso, a criança coloca-se em oposição ao outro no mecanismo de diferenciar-se. Então, é aquela idade onde a criança começa a negação. Tudo ela vai fazer o contrário do que você diz, né? É a fase do porquê e é a fase do negar o seu conhecimento. Ela quer ir mais longe, ela te desafia. É a fase do desafio, da oposição desse mecanismo. A criança mediada pela fala e pelo domínio do meu-minha faz com que as ideias atinjam o sentimento de propriedade das coisas. Então, não há partilha, não há divisão. O que há é meu. É tudo meu. Então, ela começa a ter domínio dela mesma com o meio. Quando nós falamos na aula anterior sobre psicomotricidade, e a gente fala muito da questão do esquema corporal, do movimentar-se, da lateralidade, do como se mover perante o meio, entra muito essa questão do domínio do meu, do minha. É o meu corpo, é o meu objeto, isto é meu, isto me pertence. Então, é uma fase de egocentrismo muito grande. A tarefa central é o processo de formação da personalidade, como nós falamos agora há pouco. É nessa fase que a personalidade, o caráter da criança, começa a se desenvolver e se firmar. Analisando esses estudos, percebemos que o conhecimento em sua gênese nas relações sociais, ou seja, no início de toda essa relação social, sendo produzido pela intersubjetividade, ou seja, é um subjetivismo interior e que é extremamente marcado pelas condições culturais, sociais e históricas. Então, se nós formos analisar as crianças de acordo com o seu histórico familiar, o seu histórico social e o seu histórico cultural, muitas vezes a gente vai encontrar diferenças de desenvolvimento e o que para uma família, para uma cultura é considerado normal, para outra pode ser considerado completamente fora dos padrões. Então, há que se ter muito diálogo, muito conhecimento para que se permita que a criança se desenvolva de maneira plena e
respeitando a condição cultural, social e histórica também das diferenças dos seus coleguinhas. A criança preparada, segura, com maturidade emocional e neural, aí é uma questão bastante importante, adequada, estará pronta para procurar novas informações. Então, ela só vai procurar novas informações quando ela se sentir segura e essa maturidade emocional e neural estiverem prontas. Então, é a questão das etapas que nós estávamos falando. Importantíssimo de não queimar essas etapas. Pode haver retrocessos para haver novos avanços. Então, retomando aqui, a maturidade emocional e neural estará adequada, estará pronta para procurar novas informações, conhecimentos e aplicá-los de maneira que a deixará satisfeita e mais motivadas a novos desafios, assim formando um novo ciclo de novas aprendizagens. Não há prazer maior, né, gente, do que a gente ter um desafio, conseguir resolvê-lo e aí estar pronto para um novo desafio e uma nova resolução. Então, com a criança se dá da mesma maneira, lembrando-se que tudo é proporcional. Descobrirá que aprender e procurar novos conhecimentos será sempre prazeroso. Para que esta maturidade ocorra, devemos percorrer todo o circuito que vimos anteriormente: autonomia, psicomotricidade, atenção e, principalmente, motivação. A gente só aprende quando está motivado, né? Então, por que eu quero aprender a dirigir? Porque eu quero ter autonomia para pegar o carro e ir aonde eu quiser. Então, isso me motiva a fazer todo o processo de aprender a dirigir. Com a criança é a mesma coisa. O que vai motivá-la a ter a busca desse conhecimento. Então, sempre lembrando que a segurança e a motivação vão gerar a atenção, por sua vez, gerar novos conhecimentos. Tendo como base esse conhecimento, nossa reflexão se dá na importância da motivação para desenvolver e concretizar o amadurecimento seguro de cada etapa. Cabe a nós, educadores, pais, adultos responsáveis pelas crianças, assegurar o seu desenvolvimento pleno, completo e seguro. Portanto, mais que apressar e queimar etapas, devemos motivá-las em cada fase. A importância do brincar, a autonomia, a psicomotricidade, a arte são fatores imprescindíveis para o desenvolvimento da maturação neural. Já falamos bastante sobre isso nos vídeos anteriores. Porém, devemos estar atento que não são fatores estanques ou isolados. Então, eu não posso falar só de brincar, só de autonomia, só de psicomotricidade, só de arte. Está tudo correlacionado. Uma coisa puxa a outra, que desenvolve outra. É um conjunto de fatores crescentes e devem acompanhar todo o desenvolvimento da criança. Tá? Não existe nenhum desenvolvimento estanque, não existe nenhum trabalho estanque, é sempre um conjunto. Realizar atividades que colaborem para esse desenvolvimento integral da criança é fundamental e deve ser iniciado ainda no período gestacional e ser intensificado já nos primeiros dias de vida. Então, muita atenção, gente. Não é quando a criança vai entrar na escola que a gente começa a fazer todo esse trabalho. É desde o início da gestação e durante todo o processo de desenvolvimento. E isso também se estende para a adolescência. Com calma, cuidado, dando-lhes atenção e suporte para que seus desafios sejam positivos e prazerosos, sem frustrações, fórmulas prontas e, principalmente, sem pressa, respeitando a maturação individual e o tempo de cada um. Não dá para ter comparação. Ah, mas o irmão mais velho, ah, mas o primo, ah, mas o filho do meu amigo, ah, mas o meu afilhado. Não, cada um é um ser único e individual. Como podemos preparar nossos pequenos para a alfabetização, para o letramento?
Uma das práticas mais importantes para preparar a alfabetização é estimular a curiosidade dos pequenos através das atividades lúdicas e sensoriais. Lembra que nós já falamos sobre isso nos vídeos anteriores. E só um parênteses aqui. Não se começa a preparação para o letramento, para a alfabetização, num determinado ano X da educação infantil. Ela começa, como nós falamos um pouquinho antes, desde a gestação. Então, todo esse processo vai influenciar na hora do desenvolvimento da decodificação dos símbolos que se referem à leitura e à escrita. Por meio das brincadeiras, da musicalidade, das artes e tantas outras atividades que interessam a criança, podemos incentivá-las e motivá-las. Então, tudo, em todos os momentos, é motivo para incentivo e motivação. É recomendável que nessa didática contenham materiais que apresentem informalmente o início da escrita, letras e palavras, levando em consideração a não obrigação do aprendizado formal nessa etapa. Então, sempre oferecer às crianças material de letramento, material de leitura. Então, você vai fazer um bolo, você vai tomar um remédio, você tem uma receita, você lê essa receita, você lê o manual de como usar um equipamento e sempre mostrar para ela o quanto isso é importante, né? Da leitura da receita, da leitura do manual, da leitura da bula do remédio, enfim, todas as formas de prestar atenção num filme, de prestar atenção num desenho, também é uma forma de leitura, né? E sempre estar conversando com a criança e estar fazendo-a interpretar os textos. Tá? Sejam eles escritos, sejam eles animados, sejam eles figuras, enfim, sempre levando em consideração esse aprendizado informal da leitura e da escrita. Contação de histórias. Aqui é um parágrafo muito especial, porque a criança, como nós já falamos, ela aprende muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Então, não adianta chegar para uma criança já em idade escolar, um adolescente, e falar, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Mostre que você lê. Faça do seu hábito de leitura um exemplo para que ele também leia. Então, leia para ele. Né? Leia para a criança. A leitura compartilhada é imprescindível nesse processo, pois é ela que oferece à criança um universo mágico e ilimitado de palavras, unindo diferentes significados que fazem sentido no universo infantil. Leia para a criança, desperte nela a curiosidade pela leitura e pela imaginação. Outro item importantíssimo para prepará-la para o letramento: ouvir e cantar. O universo infantil é repleto de cantigas que fazem parte do repertório da criança ainda na barriga da mãe. Inseri-las na rotina das crianças é muito bom para auxiliar o desenvolvimento da musicalidade. Depois, numa outra etapa, nós vamos conversar um pouco mais sobre a leitura e a escrita, e nós vamos perceber o quanto que essa musicalidade vai auxiliar na hora do letramento, né? Esse ritmo, essa tonalização de voz, esse encadeamento, essa entonação que nós damos para a leitura, o quanto isso vai auxiliá-la para melhor desenvolver a decodificação dos símbolos. Cante para elas. Assim, as palavras já vão sendo assimiladas, facilitando o processo de alfabetização infantil. Apresente diversos materiais. Neste processo, é interessante que você apresente diferentes tipos de leituras, tais como revistas, jornais, panfletos, receitas. Não se esqueça de fazer a leitura desses materiais de maneira pausada, para que o pequeno leitor consiga assimilar todo o conteúdo apresentado a ele.
É através do convívio, das atividades cotidianas, das relações sociais e emocionais que vamos estabelecer conexões capazes de aprimorar a maturação das crianças. E uma criança estimulada, motivada, segura e autônoma trilha seus caminhos e etapas de maneira plena. Quando essa maturação estiver completa, a criança estará pronta para a decodificação simbólica da leitura e da escrita, como já havia falado anteriormente. Não há uma data, uma idade específica para que tal fato ocorra. Tudo isso irá depender do desenvolvimento global de cada criança. Por esse motivo, acelerar o processo de leitura e escrita não é recomendável. Então, gente, nunca é recomendável queimar etapas. É devagar, esperando o tempo dela, né? E só um parênteses, a alfabetização começa quando nós começamos a leitura para a criança, que nós começamos a cantar para a criança. E ela vai até o final do 9º ano. Ela não é feita de uma maneira mágica, com uma varinha de condão, pá, já está lendo. Para ela decodificar todos os símbolos da leitura, da escrita, há um longo caminho, um longo processo, e ele só finaliza por volta do 9º ano do ensino fundamental 2. Então, não é na educação infantil que ela vai sair lendo e escrevendo. Ela vai ter as primeiras noções da decodificação simbólica. E é muito importante respeitar cada uma dessas etapas. Mas há sempre o questionamento. Mas tem instituições, famílias, que seguindo este ou aquele método conseguem alfabetizar a criança com 3, 4, 5 anos. Sim, alfabetiza-se. Mas a que custo para a criança e quais as consequências que isso pode trazer? Então, voltando a frisar, voltando a deixar muito claro, muito marcado, e que fica uma reflexão muito grande. Para que queimar etapas? Qual é a pressa? Né? Tem pai, mãe, escola, que com 4, 5 anos já está preocupado com o vestibular. Calma, não é esse o caminho. Quantas coisas mudaram durante este ano, né? Quantas inovações nós sofremos, quantos planos foram desfeitos, tudo virou de cabeça para baixo. Então, é mais um sinal de alerta para que tenhamos calma, tenhamos respeito pelas etapas que as crianças vão passar. Não será muito mais agradável, eficiente e coerente fazer esse processo de maneira completa, de modo que a criança aprenda, compreenda o que está sendo descoberto, que esta criança trilhe seus conhecimentos através de suas descobertas e não por mera repetição? Porque vamos combinar, né, gente? Até papagaio aprende a falar. Então, eu sempre falava para os pais dos meus alfabetizandos. Os monges copistas copiavam os textos sagrados sem saber o que eles estavam copiando. Até porque eles muitas vezes eram escolhidos monges que realmente não soubessem ler e escrever para não conhecer os verdadeiros documentos. Então, qualquer um pode ser copista, mas entender e registrar o seu conhecimento é um desenvolvimento que requer uma etapa bem marcada, uma etapa bem vivenciada. Vamos auxiliar nossos pequenos a amadurecerem, serem seres autônomos, capazes, motivados a procurar conhecimento, que tenham competência para resolver as questões com segurança, saberem que são capazes e que o caminho do conhecimento é seguro e prazeroso. Então, fazer com que essas nossas crianças, né, esse grupo que nós estamos agora trabalhando,
essa importância da educação infantil se reflita muito nessa questão de ter prazer em conhecer, ter um prazer de procurar um conhecimento novo e que não fique só esperando simplesmente alguém repetir o que já foi dito, o que já foi repetido, o que já foi copiado, e sim que ele tenha prazer em descobrir caminhos novos para o conhecimento, né? Que ele saiba o quanto é prazeroso conhecer, saber. E é isso, meus queridos. Eu procurei deixar de uma maneira mais didática, mais palatável, vamos dizer assim, mas é um assunto bastante árido, como eu disse no começo, e eu espero ter podido contribuir um pouquinho com essa reflexão, que a gente possa debater. Eu aguardo vocês no meu canal do YouTube, aguardo vocês na minha página do Facebook, na página de estágio da Uninter do Facebook, para debatermos, trocarmos ideias, sugestões de como proporcionar esse conhecimento, esse caminho, essas etapas mais prazerosas para os nossos queridos alunos, para as nossas queridas crianças. E lembrando que tudo tem o seu tempo. Há o tempo de plantar e há o tempo de colher. Então vamos também seguir essa máxima com os nossos pequenos. O tempo de maturação. Não se colhem maçãs verdes, né? Ela não tem um sabor agradável. Então vamos fazer o mesmo com os nossos pequenos. Não vamos querer colher ensinamentos, colher conhecimentos verdes. Vamos deixar maturá-los para que eles possam saborear esse conhecimento de uma maneira mais prazerosa, ok? Aguardo as sugestões, os questionamentos, as reflexões de vocês no meu canal, na minha página, e até a próxima. Eu ainda venho com 2 entrevistas, um depoimento e uma entrevista bastante interessante sobre essa questão da importância da educação infantil, ok? Tchauzinho, até a próxima e aguardo vocês.